Bom, vamos esperar mais uns minutinhos, ver se o pessoal ainda entra na aula, a gente já começa daí nossa aula, beleza? Beleza. Bom, acho que a gente já pode ir começando, né? O pessoal que atrasar um pouco vai assistindo depois. Bom, então, boa noite oficial agora, né? Começo da nossa aula. Vamos dar uma relembrada do que vínhamos discutindo. Penúltima aula, falamos da terminologia dos custos, né? Então, tratamos a figura de gasto, desembolso, o que mais? Aí, custo, despesa, investimento e perdas, né? Posteriormente, aí na aula da semana passada, a gente acabou passando pela classificação dos custos, sempre relacionando
duas vertentes, uma direcionada à acumulação no produto, né? Então a gente pode vincular ele de maneira clara ao produto, de maneira fácil, a gente dá a terminologia de custo direto. E quando a gente não tem essa facilidade, a gente trabalha a terminologia de custo indireto. Lembrando, para classificação de custo direto e também para custo fixo, quando existe uma dificuldade muito grande para fazer essa classificação, o que a gente precisa fazer? A gente vai despender esse esforço, vai fazer um gasto muito grande para conseguir ter esse controle, ou a gente faz o tratamento como indireto ou variável, né, o fixo. A gente acaba tratando ele como indireto, né? Então, a figura do benefício que a informação tem que gerar tem que ser maior do que o gasto aplicado para gerar essa informação. Isso vale para qualquer área da contabilidade, né? E a outra vertente que a gente discutiu foi em relação à variação da produção, né? Então a gente tem os custos variáveis, aqueles custos que têm a variação diretamente proporcional à produção. Então a gente produz mais, esse gasto vai aumentar de maneira proporcional. A gente produz menos, ele diminui de maneira proporcional. E quando a gente não consegue fazer essa associação direta, são os custos fixos. Tranquilo? Deu para dar uma relembrada? Sim, não, talvez, quem sabe. É possível. Tranquilo. Então tá, gente. Hoje a gente vai fazer o tratamento da figura tanto desse custo direto, ele já não, ele tem um cuidado mais específico para registro de valores do que propriamente dito em relação ao tratamento no processo produtivo. E também a gente vai ver como que a gente trabalha, como a gente trata os custos indiretos. Então vamos lá para a aula. Então, começar a aula de hoje falando sobre a figura dos materiais diretos, os custos diretos. Então, são considerados materiais diretos os itens que, entrando no processo de fabricação, integram o produto. Então, a gente consegue fazer a identificação clara dele na utilização em uma produção, em um produto sendo produzido. Então, como matéria-prima, material secundário e material de embalagem. São os principais elementos que a gente tem que compõem o material direto. As matérias-primas, os componentes adquiridos prontos, as embalagens e outros materiais diretos utilizados na produção são apropriados aos produtos pelo valor histórico de aquisição. O que isso significa? Valor histórico de aquisição? O que isso quer dizer? Eu tenho um pouco de dificuldade nessa parte da contabilidade financeira. O que quer dizer valor histórico? Ninguém arrisca? Ninguém dá uma bica?
Bom, pelo menos um foi sincero, não sei. Bom, Professor, gente, todo mundo tá perdido, acho que ninguém sabe. ninguém sabe o que é o valor histórico. A gente pode fazer a avaliação do ativo por três bases, vamos falar assim. A primeira, valor histórico. A segunda, valor justo. E a terceira, valor presente. As duas últimas, elas são muito mais utilizadas em mensurações futuras ou atualizações de valores do que em registros primários. Ah, mas o que é o valor justo? O que é o valor presente? São métricas, isso vocês vão ver mais em teoria da contabilidade, tá? Onde a gente tenta retratar um determinado bem ou um determinado ativo pela mensuração econômica mais realista possível. Continuei sem entender, professor. Comprei um celular. Está lá no meu ativo imobilizado. Quando eu comprei, vamos supor, eu paguei R$ 1.000 nele. Será que hoje ele vale 1.000? Vamos supor que eu comprei 1 ano atrás. Não. Será que ele vale 1.000? Não. Nem a porrete, né? Principalmente celular, né? Se tirou da loja, não vale mais nada praticamente. Mas ele vai perder valor. Então a gente aplica testes para mensurar um novo possível valor. Provavelmente vocês também vejam a aplicação do teste ou em intermediária 2 ou em contabilidade avançada. Mas arrisco que alguém já deve ter escutado esse termo, a figura do teste de impairment. Já ouviram falar nisso? Não, também. Nunca vi, professor. Acho que não agora. Não ouviram. Vocês vão ouvir mais para frente, não se preocupem. O teste de impairment ele ficou um pouco mais famoso porque foi um dos mecanismos que a Petrobras usou para fazer umas. Não vamos falar fraude, porque o teste de impairment em si não foi fraude, mas foi uma maquiagem contábil que eles fizeram. Eles conseguiram ali 200 milhões de valorização no ativo por não ter feito teste de impairment. Então, o teste de impairment é você tentar fazer o levantamento de quanto vale o celular para verificar se você precisa ajustar o valor contábil ou não. Tanto o valor justo quanto o valor presente vai trabalhar mais ou menos nessa linha. Quanto que vale hoje? Ou qual o valor aceito por um determinado bem? E essa figura, valor histórico, é o mais utilizado na contabilidade. É o valor da transação no ato que ela aconteceu. Resumindo, quando a gente compra uma matéria-prima, o valor histórico é o valor de nota fiscal. Então, é o valor da data da operação de compra. Isso é o valor de histórico. E quem pede para fazer a mensuração ou a utilização pelo valor histórico? CPC 16, tá? CPC 16 é que faz esses tratamentos. Então, CPC 16, estoques, faz o tratamento das compras de matéria-prima, componente, material de embalagem, ou material para revenda, qualquer mensuração relacionada a estoque. E, inclusive, segundo o CPC 16, a gente tem que tomar alguns cuidados para fazer essa mensuração do estoque. Ah, é só o valor
da nota fiscal? Será que é? Vamos supor que vocês fizeram uma compra que tiveram que gastar com frete, pagaram seguro. Será que eu vou registrar no meu estoque só o valor da compra? Não, vai incluir. Não. Não? A Tawane ia complementar, pode complementar. Eu acho que você tem que incluir tudo o que foi composto para compra dessa aquisição, né? Por exemplo, eu comprei um celular, eu paguei R$ 1.000 no celular, só que eu também vou pagar o seguro dele. Então, foi lá, mais, sei lá, R$ 500. Eu acho que na hora que for fazer os lançamentos, eu acho que teria que colocar todos os valores, né? Incluir tudo. Todos os valores. E será que a gente exclui algum também? Ou não? Isso eu não sei. A gente pode excluir alguns dependendo da opção tributária que a gente tiver. Então, o que integra esses valores? Então, pelo CPC 16, a composição desses custos é formada pelo preço bruto pago ao fornecedor, mais os impostos não recuperáveis, mais frete e seguro no transporte, mais o armazenamento e manuseio, e a gente acaba descontando os impostos recuperáveis, os descontos comerciais, porém, esses descontos são os incondicionais e os abatimentos. Ixi, o que é um desconto incondicional? Que figura que é essa? Desconto incondicional. Descontos comerciais não seriam o desconto do produto, mas incondicional? É que a gente pode ter duas vertentes de desconto comercial. O Uhum. desconto incondicional e o desconto condicional. Agora, o que difere um do outro? Não sei. O Guilherme tá falando, não sei também. Vejam o nome. Condicional e incondicional. A gente está trazendo para esse desconto uma possibilidade da variação através de uma condição. Então, o que seria um desconto incondicional? Ele já é concedido no ato da venda e não existe mais risco dele não acontecer. Em geral, é o desconto que sai em corpo de nota fiscal. Então, sai lá, comprei matéria-prima X, R$ 1.000, embaixo sai desconto, tantos reais. Já viram isso? Isso acontece muito hoje em dia nos cupons de supermercado. Não sei Sim. quem vai. Clube Condor. Isso, quem vai no Condor vê isso. E vai conferir se teve mesmo desconto, né? Senão vai brigar na. Esse é o desconto incondicional. Incondicional, ele já foi dado, ele não tem condição nenhuma mais. E o desconto condicional? É um desconto que ainda depende de uma condição. Então, por exemplo, você vai comprar um produto que custa R$ 1.000. Se você comprar a prazo, se você comprar à vista, ele vai ter um desconto de 10%. Seria isso? Não, esse é o incondicional. Esse é o Esse é incondicional. Ele já também. vai ser na venda. Entendi. Como, Val? Valtencir? Oi. Então, o condicionado que eu entendo, professor, seria que nem a nossa mensalidade da faculdade. Né? Se a gente pagar adiantado ali, a gente paga até um valor X. Passou daquela data, a gente paga
parcela, a mensalidade integral. E qual é a... É isso? Isso mesmo. Que assim, ó, se a gente... Oi, tá falhando. Não, isso é uma condição. A questão de Não é colocar... incondicionado. É Condicionado, né? isso, tá certo. Uhum. Então, o ato de você vincular o pagamento até uma data vai estabelecer o desconto é a atribuição de uma condição. Então, quando a gente fala aqui, o desconto comercial são os incondicionais. Até porque aqui, nesse momento da aquisição, a gente não sabe se tem um desconto condicional ou não. De repente, se tivesse, se pago até tal data, desconto de tanto. Pode ser que a pessoa não pague até tal data. Então, a gente considera para a composição do estoque e do custo dos materiais o desconto incondicional somente. Tranquilo? Deu para entender essa figura? Mais ou menos? Sim. Beleza. Agora, esses dois elementos, deixa eu até trocar de cor aqui. Isso, desconto incondicional, exemplo, Clube Condor, quando sai no cupom fiscal lá embaixo, já, desconto concedido, ou desconto item tal, tanto. Já está ali, já foi dado. Esse é o incondicional. E esses dois itens? Impostos recuperáveis e não recuperáveis. O que são eles? Vocês conhecem eles? Já ouviram falar dessas figurinhas? E ICMS, PIS, COFINS. Isso, são eles e eles podem se enquadrar em qualquer um dos dois. Uhum. Eu O só que não leva... lembro como que é compra. Quando você compra, você tem o imposto para pagar, e quando você vende, você tem imposto a recuperar. Não, ao contrário. É ao contrário. Quando você Isso. vende, você tem imposto para pagar, e Paga. quando você compra, você recupera. Isso. Isso é uma invenção brasileira, vamos falar assim, né? Porque realmente não existe outro lugar no mundo que tenha essa complexidade do sistema não cumulativo de imposto, que é o quê? É justamente a permissão da tomada de crédito do imposto nas compras para ser abatido no momento da venda, com a ideia, isso, claro, na teoria é muito bonito, de que esse imposto não vai acumular na cadeia produtiva. Porém, ele não é tão perfeito assim, tá? Então, dependendo da opção tributária, um imposto ele pode ser para uma empresa recuperável, quanto ele pode ser não recuperável. Exemplo: empresas do Simples. Tratamento do imposto no Simples, todos os impostos são não recuperáveis. Nenhuma empresa do Simples tem direito a crédito de imposto. Então ele vai compor o valor do produto. Agora, se eu estiver trabalhando numa empresa lucro presumido ou lucro real, esses impostos, ICMS, IPI, PIS, COFINS, são permitidos de serem recuperáveis. O PIS e COFINS ainda tem mais regrinha, tá? Então, sendo recuperáveis, eles devem ser descontados da composição do custo para o registro no estoque. Claro, isso daqui vocês vão ter uma disciplina só para isso, vão trabalhar muito mais com esses caras, mas a gente já vai trazendo esse panorama opa, é recuperável, tira do custo, não é recuperável, compõe o custo, para fins do registro de estoque. Então aqui eu montei um exemplozinho antes da aula, não tinha nem colocado no slide ainda. Então, a companhia XYZ
adquiriu um lote de matéria-prima a prazo por R$ 10.000, com incidência de CMS de 12% e IPI 10%. Foram gastos durante o processo de compra o valor de R$ 100 de frete e o seguro de R$ 20. Qual o custo da mercadoria a ser contabilizada no estoque? E agora? Detalhe. Está incompleto a questão aqui, eu já deixei incompleto de propósito. O que ficaria faltando aqui para eu poder contabilizar? Tem alguma informação que eu não precisaria ainda? Se tem desconto? Não é bem essa a informação. Vamos supor que nesse exemplo não teve desconto. Eu não consigo falar se esse cara tem imposto não recuperável ou recuperável. Eu não sei qual o sistema de tributação dele. O meu fornecedor emitiu a nota com esses dados. Então aqui eu deixei aberto para 2 cenários distintos. Então vamos para o Excel, já que não temos quadro. Então, nossa compra foi de quanto? 10.000. 10.000. ICMS 12%. ICMS? – 12%, né? 12% de quanto? Dos 10.000. 10.000? Dos 10.000. 1.200. 1.200. IPI. Ah, 10%. De quanto? dos 10.000. Dos 10.000. Frete. E a gente teve o frete e o seguro. O frete foi de quanto? R$ 100, né? E 25 seguro. Qual o total a ser pago? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Quanto que eu vou pagar? 8.300. Pagamento, cuidado. Quanto você vai pagar? 12.125? 325? 12.000? 325. Por quê? Eu somei tudo. Soma tudo. Cuidado. Mais uma brincadeira que a gente tem na área tributária. O tratamento que a gente dá para esses 2 impostos na hora de fechar o valor para pagamento é diferente. Não sei Seria se você... 10.125? Quase. Os impostos você diminui. Se ele Não, for. não. Para pagamento, não. Cuidado. Vamos por partes, como diria Jack. Tá. Primeiro, vamos só ver quanto que a gente vai gastar. E o segredo está aqui, nesses 2 impostos. Um eu trato de uma maneira, outro eu trato de outra maneira. É estranho, mas é o que a legislação manda. A gente tem 2 figuras no Brasil. Impostos que são denominados impostos por dentro impostos que são
considerados por fora. Como o Brasil é uma beleza para essa área, né? O que significa esse imposto por dentro? Considera-se que no preço da unidade ou do produto, ele já consta o valor do imposto. Quem são esses impostos? ICMS, PIS, COFINS, ISS. Então, se vocês fecham um determinado negócio, um fornecedor, ele fala, o meu produto vai custar R$100. Dentro desses R$100, vocês já podem saber que está o valor do ICMS, PIS, COFINS, e se fosse um serviço, o ISS. E a gente tem o IPI, é somente ele que tem essa característica, sendo considerado um imposto por fora. Então, ele é cobrado à parte em relação ao valor do produto. Então, ele acaba somando na nota fiscal. Estranho, né? Então, aqui a gente teria o valor do produto, mais o IPI, mais frete, mais o seguro. Esse seria o valor que a gente vai desembolsar. Certo? Certo. Dúvidas, Certo. perguntas? Então, aqui a gente já teria matado basicamente até esse item, né? O preço do fornecedor, mais imposto não recuperável, mais frete, mais armazenamento, esses gastos a mais. Agora, eu teria que descontar tudo aquilo que eu ganho de desconto ou que eu posso me creditar como imposto. Aí que vem as duas variações. A gente vai ter um caso onde a gente não tinha não tenho a possibilidade de crédito. O que eu vou fazer? Vai ser o total pago menos desconto. Esse aqui que eu tenho que pôr menos investimentos. Não tenho a figura do crédito do imposto. 11.125. Nosso fornecedor não deu desconto, não deu abatimento. Então, meu custo para registro no estoque vai ser o quê? O 11.125 menos 0, menos 0. Esse vai ser o registro que vai para o estoque. Tranquilo? E possibilidade é feio, né? Vou corrigir aqui. A diferença. Meus vizinhos começaram a escutar hino agora. Ah, beleza. Então, a diferença basicamente vai estar nos impostos a recuperar, tá? Então, quando existe estão brigando hoje. Então, quando existe impostos a recuperar,
Também a gente começa com total pago. De 1.125. Aí a gente vai poder descontar os impostos. Menos os descontos. Menos os abatimentos. Desconto a gente não tem. Abatimento a gente tem. Aí o que mudaria seria a possibilidade, nesse caso aqui que a gente calculou, esses dois itens, né? Supondo que a gente tenha permissão para o ICMS, tenha permissão para o IPI. Então, menos 2.200. O valor que eu registro no estoque. Então, vai ser esse. O valor pago. Menos o imposto recuperável. Menos os abatimentos. Menos os descontos. A gente teria 8.925 sendo registrado como entrada no estoque. Tranquilo? Fácil, difícil? Tranquilo. Mais ou menos. A gente tem essas características que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E quando a gente vai registrar aqui impostos recuperáveis, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado. E claro, vai refletir no controle de estoque e na contabilização. Quando que isso realmente vira custo para a empresa? Quando for para a linha de produção. Isso mesmo, cuidado com isso. Aqui a gente está registrando o valor do estoque. Conforme a gente for utilizando, esse valor do ativo vai virar o custo do produto. Então, esse é um dos exemplos, né? Depois a gente faz mais exercícios trabalhando esse conceito. Então, falando desses impostos na aquisição, aqui eu fiz um hiper, ultra, mega resumo, porque dá para a gente falar uma disciplina inteira só disso aí, né? IPI. O que é o IPI? O que vocês consideram como IPI? Quem que é contribuinte, quem não é contribuinte? O que é o IPI? Imposto sobre produtos industrializados. Então, Então, professor, geralmente a indústria automotiva tem bastante, né? Tem IPI. a gente encontra ele em vários setores. Todo mundo que faça uma industrialização. Toda empresa que faça industrialização, ela é classificada como contribuinte do IPI. Agora, o difícil é falar o que é a industrialização. Aí a gente tem várias classificações de processos industriais que são classificadas como industrialização. Tem macete para gravar isso? Tem. Vou até falar para vocês, mas vocês vão rever isso mais para frente. Uma maneira de gravar é falar. Vou tentar escrever aqui. O B ficou uma beleza. TAM-BR. O pessoal mais velho que lembra da companhia aérea TAM consegue gravar bem o que são os processos considerados industrialização.
Então, vamos por letra. Processos que são industrialização. Transformação. Você pegar um determinado produto e transformar em outro, uma matéria-prima, transformar esse bem em outro. Será que montar esse celular seria uma transformação? Sim. Não. Não é. Aqui eu consigo dar um exemplo que seria uma transformação. Pegar a sílica, a areia, para transformar na garrafa de vidro. Eu vou estar realmente transformando a condição daquele determinado material, daquela determinada matéria-prima. Se eu fizer esse tipo de processo, eu fiz uma industrialização, sou contribuinte do IPI. Segundo, acondicionamento. O que é o acondicionamento? Vocês já viram algum tipo de empresa que compre em grandes quantidades o famoso a granel e coloca em caixas ou embalagens menores e vende com a sua marca? Já viram isso? Sim. O que ele está fazendo? Ele está acondicionando na sua embalagem, né? Isso é um processo considerado pela legislação como uma industrialização. Terceiro processo, montagem. Aí entra a figura do celular. Porque a não é uma transformação, mas uma montagem. Como que é feito um celular? Como é que a Samsung faz um celular, por exemplo? Ela compra peça de vários fornecedores, chega na indústria, o que ela faz só? Qual o trabalho dela? A montagem dessas peças no celular. Não transformando, mas montando a figura do celular. Por isso que a indústria automotiva, eles são chamados de montadoras, né? Eles fazem isso, eles só montam, não é isso? Então, fez montagem mais um sistema de industrialização. O B, o que será que é o B? Beneficiamento. Então, eu pego uma determinada matéria-prima em estado bruto e faço o refinamento dela. Então, vamos falar assim, eu faço a compra de troncos de árvore e faço a venda da tábua. O que eu fiz com o tronco? Um beneficiamento. Eu transformei aquele produto em estado bruto em algo mais refinado. Fiz uma industrialização. E o último, o R, é a figura da reciclagem, ou recondicionamento, né? A legislação fala recondicionamento. Então, recondicionamento é pegar algo que está em um nível de degradação e transformar ele, ou voltar ele em um estado de possibilidade de uso. Também é uma industrialização. Então, se a indústria ou a empresa que vocês estiverem trabalhando fizer um desses processos, ela vai ser uma contribuinte do IPI. Então, IPI em situações normais, a indústria paga na compra de seus materiais e também tem os seus produtos acabados, quando forem vendidos, tributados. Então, nesse caso, a empresa funciona simplesmente como uma intermediária entre o pagador final do imposto e o governo. Então, ela mesmo não tem nenhuma receita quando cobra esse imposto de seus clientes, como também não tem nenhuma despesa ou custo, né, quando paga o encargo ao fornecedor. Então, é bem o que a gente viu aqui, né? Por mais que eu faça o pagamento para o fornecedor de 11.125, o produto só me custa 8.925, por quê?
o IPI, e no caso o ICMS também, né, não compõe esse valor do meu custo. O fornecedor ele está agindo somente como um arrecadador por parte do fisco. Isso representa o sistema não cumulativo, né? Então existe a possibilidade de crédito quando a pessoa é o contribuinte do IPI. E o ICMS? Então ele tem as mesmas características do IPI. Então, para cada real pago nas compras, representa um adiantamento feito pela empresa e, ao efetuar a venda, recebe do cliente e faz o pagamento do imposto. E faz o pagamento após se ressarcir do que já havia adiantado, através dos seus créditos, recolhendo excedente ao governo do Estado. Então, não é, portanto, nem receita de quem recebe, nem despesa ou custo de quem paga. Quem se enquadra nessa característica de contribuinte do ICMS? Quem vende, quem compra? Quem compra, não. Aqui a gente tem que ver quem está vendendo. Na verdade, quem compra também, né? Mas que tipo de empresa? Qualquer empresa que faça circulação de mercadoria. E o porquê do S? Serviço não deveria ser ISS, Imposto sobre Serviços? Aqui a gente tem dois tipos de serviços específicos que são também contribuintes do ICMS, que é serviço de transporte e telecomunicações. Então, qualquer pessoa ou qualquer indústria ou indústria não, né? Empresa que faça circulação de mercadoria ou que faça venda de serviço de telefonia ou de transporte são contribuintes do ICMS. Aí permite o direito a crédito. Todo mundo que é contribuinte do IPI e todo mundo que é contribuinte do ICMS tem direito a crédito? Sim. Esse, se for considerado contribuinte, vai ter direito a crédito. PIS e COFINS já entra uma regrinha mais chata, que depende se é lucro presumido, lucro real, que vai cair no sistema cumulativo ou não cumulativo, para fazer essa possibilidade de desconto. Então, ICMS e IPI, quando recuperáveis, devem ser contabilizados, então, à parte. O estoque vai figurar líquido desses tributos. E quem permite isso é a própria legislação tributária. Aí não dá para falar qual que a gente gastaria o resto da aula falando de tributação. Dúvidas sobre essas figuras dos impostos? Alguém me perguntou se era serviço de frete, né? Deixa eu ver aqui. A Tawane, serviço de frete, tanto frete, transporte de mercadoria quanto de passageiros, tá? Então, o serviço de frete também pode ser tributado pelo ICMS. Só um cuidado que a gente tem que ter. Olha como tributo no Brasil é uma coisa maravilhosa, né? Se você for fazer um frete dentro do próprio município, ele é tributado pelo ISS. Se ele for um frete entre municípios ou entre estados, aí ele é tributado pelo ICMS. Olha que legal, né? Por isso que contabilidade tributária dá para ficar estudando adoidado, dá para fazer pós-graduação nisso. Tem muita coisa para poder ser visto nessa área. Dúvidas, perguntas, questões? Tudo certo por enquanto, professor.
Certo? Não, nenhuma dúvida de tributo. Geralmente tributo deixa vocês, aluno de contábil, meio atiçado. Então, na verdade, sim, né? Mas a gente sabe que vai ter uma aula disso que nos espera, tributos. Mas eu falo, mas é uma área muito bacana, gente. Muito, muito legal. É uma área que eu atuo, né? Tributário. Uma área que eu dou aula também em pós-graduação. Então, eu sei que daria para falar muita coisa de tributo. Mas aí a gente mataria a disciplina de custos, né? Exatamente. Aí agora já sabemos o tratamento que a gente dá para os custos, para os materiais diretos. Os materiais diretos são aplicados diretamente ao produto, então ele não precisa qualquer trabalho na hora desse direcionamento do custo. A gente passa para os custos indiretos de fabricação. Esse é o que mais incomoda o pessoal, mais gera dúvida, mais gera problema. Então, o que são os custos diretos? Então, são aqueles gastos que apresentam dificuldade de contagem, confiabilidade no resultado por unidade de produto. São aqueles que não podem ser diretamente associados a um produto, atividade ou departamento, ou que não valem a pena essa associação. Aí os custos de transformação do estoque devem incluir os custos diretamente relacionados, então com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso dos custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Então, os custos indiretos de produção fixos são aqueles que permanecem relativamente constantes, independentemente do volume de produção, como depreciação, manutenção, instalação, máquina, equipamento. Então a gente tem toda aquela relação de toda possibilidade de itens que a gente já vinha discutindo na aula passada, né? E os custos indiretos de produção variáveis são aqueles que variam diretamente ou quase indiretamente com o volume de produção, tais como os materiais indiretos e certos tipos de mão de obra indireta. E os custos indiretos? Materiais indiretos, depreciação, salários, supervisores, gastos com viagens na prestação de serviços. Esses custos, para serem atribuídos às unidades produzidas, necessitam de algum critério de rateio. Opa, deixa eu voltar para a minha cor amarela aqui. Então, esse é o elemento principal que a gente utiliza para tratamento de um determinado ou dos custos indiretos de fabricação. Figura do rateio. E ele aqui é o que gera dúvida. Por que ele gera dúvida? Existe regra, existe forma correta de fazer rateio? Não. Em lugar nenhum vai trazer para vocês como definir um critério de rateio. Não tem forma legalmente estabelecida para isso. Aí mora um problema, né? Não tem que me diga o que fazer certo. Então eu vou ter que fazer conforme o meu julgamento. E o meu julgamento pode ser diferente do de vocês. Não pode? O que eu acho certo pode divergir do que vocês pensam como certo. Então, isso pode levar à subjetividade dos critérios, à interpretação dos critérios. Como que a gente tem que utilizar esses critérios? Sempre baseado na racionalidade.
Então, para fazer ou para determinar um critério de rateio, eu tenho que usar uma métrica que tenha lógica na aplicação. Até no fervo quem perde casa hoje. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, no lado esquerdo, alguns itens de custo e possíveis critérios de rateio. Então, depreciação de máquinas industriais. Utilização das máquinas. Será que tempo de utilização nas máquinas seria um bom critério de rateio? Então eu estou produzindo produto A e B. Quantas horas a máquina usou na produção dos produtos A e quantas horas utilizou no produto B? Seria uma boa métrica para tratar a depreciação? Sim, Eu acho não. que sim. Não? Tem lógica, não tem? Se eu Tem. utilizo mais para o produto a depreciação vai mais para o produto A. Poderia falar também quantidade de peças produzidas? Também. Teria Tempo. sentido? Dia. Teria sentido também. Então, o critério de rateio tem que ser algo que tenha sentido na justificativa. Então, se eu pegasse aqui a depreciação das máquinas e quisesse fazer pela quantidade de refeição servida, faz sentido? Tem alguma relação que eu consiga justificar isso para as outras pessoas? Se for uma máquina que serve refeição. Só se fosse isso. Fora isso, já não conseguiria muita lógica, né? Então a gente sempre tem que buscar um critério lógico. Então, mão de obra indireta. Como que eu posso dividir? O próprio tempo de utilização da mão de obra. Quanto que o funcionário trabalha na linha A e quanto ele trabalha na linha B. É outra possibilidade nessa aplicação. Então, quero ratear os gastos com refeitório industrial. Então, uma possível medida é refeição servida para os funcionários da linha de produção A, refeição servida para a linha de produção B. Outra possibilidade. Energia elétrica da fábrica. Energia consumida pelas possíveis máquinas. Mas eu tenho uma máquina só que trabalha nas duas linhas de produção. Opa, então posso usar próprio tempo de utilização das máquinas. Então a ideia do rateio é sempre essa busca de algo ou da forma que justifique essa distribuição. É igual a gente pensar lá na figura da compra de uma pizza pela galera da sala. Se tem um cara que come mais, é justo todo mundo pagar igual? Ou não? Vai dar Sim. parceria, né, professor? Vai da parceria? É uma justificativa, né? O cara é parceiro, então tá justificado. Ele tá amarrado. Isso pode dar problema perante o fisco, perante o CRC? O que vocês acham? Era essa a minha dúvida quando eu fazia lançamento de notas e que tinha rateio. Eu chegava na menina que estava me ensinando e ela me falava que era assim, assado o rateio, e eu falava, mas tá certo essas porcentagens? Ela falou, não sei, a gente Só só usa faz. esse rateio para energia, a gente usa esse rateio, para luz, para água, a gente usa esse rateio, para não sei o quê. Então tá. Eu só colocava o valor total lá e ele dividia as porcentagens e eu falei, tá certo, quem sou eu, né, para discutir, sendo que eu não sabia como é que funcionava. Mas essa era a minha dúvida, se ele iria atingir alguma coisa, até no próprio lançamento, no final, lá, quando fosse buscar os gastos de tal setor, no rateio, ele iria influenciar?
de setor ele influencia, porque daí cada setor vai pagar aquele determinado percentual. Mas para fins do fisco ou para fins da contabilidade, vamos falar assim, financeira, não tem influência nenhuma. Entendi. Não existe nada na legislação que determine como você vai fazer o rateio. A única coisa, você vai apresentar lá para bater um fiscal da Receita, você quer justificar os valores de estoque. Você vai ter que justificar o critério. Como é que você definiu aqueles percentuais? Entendeu? Então a dificuldade é essa, justificar a definição desses percentuais. Provavelmente já deveria ter tido, ou já teve uma reunião anterior, onde foi definido o modo do rateio que gerou esses percentuais que você lançava, Tony. Aí, provavelmente o gerente ou o coordenador deva justificar para um fiscal, caso venha a sofrer um processo de fiscalização. Mas é basicamente justificar. Então, a utilização vai depender da lógica que vocês querem aplicar. Então, os métodos de rateio, né? A sua identificação dos custos indiretos aos produtos e serviços por método de rateio motivam a existência da contabilidade de custos. É uma das áreas que a contabilidade de custos se dedica a estudar. E com o aumento da automatização dos processos e da diversidade de produtos que existe nas indústrias, essa complexidade vai cada vez aumentando. Cada vez é mais difícil determinar as métricas e como trabalhar essa distribuição dos custos. Até por isso, na disciplina, a gente estuda mais de um sistema de custeio baseado na figura dos rateios. Exemplo, a gente tem o custeio por absorção, mas também baseado no rateio, a gente tem o custeio ABC, que é uma outra medida, e também tem um sistema de custeio RKW, que é uma outra medida, todas elas baseadas no estudo ou em como se trata a figura dos rateios. Então, pelo CPC 16, a alocação dos custos fixos indiretos de uma fabricação às unidades produzidas deve sempre ser baseada na sua capacidade normal de produção. No processo normal, no que é histórico dela, vai ser utilizada como uma base para alocação. E a capacidade normal é a produção média que se esperava atingir ao longo dos períodos de produção em circunstâncias normais. Será que o período que a gente vive hoje, a gente pode definir algum critério de rateio baseado nele? Pensando justamente nessa capacidade normal que a CPC determina? O cenário das indústrias hoje é um cenário normal? Não, né? Ele está em um movimento atípico. Então, como que eu faço o rateio desses itens? Vou ter que buscar lá no meu histórico. Vou buscar um critério de rateio baseado nos históricos dos períodos normais. Então, quando tiver algum evento atípico, a gente pode voltar a históricos anteriores. E deve-se considerar para a determinação dessa capacidade normal a parcela da capacidade total não utilizada por causa de manutenção preventiva, férias coletivas e outros eventos semelhantes considerados normais para a entidade. Então, teve uma determinada semana no ano passado que a empresa ficou parada por manutenção preventiva, considera a média produtiva daquele período, não precisa fazer alteração. É difícil a gente pegar períodos onde a gente tenha que utilizar critérios anteriores por cenários anormais. 2020 está sendo uma exceção, né?
Então, o nível real da produção pode ser usado se aproximar da capacidade normal, que é justamente o que a gente está vivendo, né? Nosso nível real das indústrias está próximo do normal dela, dos normais. Com a pandemia, não, né? A pandemia fez uma bagunça no sistema produtivo. Vou ter que trabalhar com níveis de períodos históricos. Ah, não, se fosse, vamos supor que 2020 estivesse sendo o ano normal. Aí a gente pega o nível real e utiliza ele, não tem problema nenhum. Então, o cenário normal é a utilização do nível real. Provavelmente a gente leve um bom tempo, se Deus quiser, né? Podendo utilizar níveis reais de produção para fazer atribuição de rateio. Então, como consequência, o valor do custo fixo alocado para cada unidade não pode ser aumentado por causa de um baixo volume de produção ou ociosidade. Esse ano de 2020, então, a gente não pode fazer aumento de custos de unidades produtivas por causa dessas reduções. A gente tem que ter um tratamento diferenciado para esses custos. Então, os custos fixos não alocados aos produtos devem ser reconhecidos diretamente como despesa no período em que são incorridos. Então, 2020, o que o pessoal tem como opção? O que eu não vou atribuir aos produtos por causa da ociosidade que o Covid está gerando, eu vou reconhecer diretamente no resultado. Claro que isso interfere no lucro do período, interfere em valor de ação, tem um monte de reflexo, mas é o que a legislação contábil manda. E os custos indiretos de produção variáveis, devem ser alocados a cada unidade produzida com base no uso real dos insumos variáveis de produção, ou seja, a capacidade real utilizada. Custo variável, a gente não tem muito problema para fazer a alocação, mesmo nesse período atípico. O que a gente tem que tomar cuidado é com custo fixo. Então, em um processo de produção, pode resultar em mais de um produto fabricado simultaneamente. Concordam com isso? Hoje as indústrias têm esse perfil? Sim. Muito, né? Hoje, basicamente, as indústrias funcionam desse jeito. Este é, por exemplo, o caso quando se fabricam produtos em conjunto ou quando há um produto principal ou um ou mais subprodutos. Quando os custos de transformação de cada produto não são separadamente identificáveis, eles devem ser atribuídos com base racional e consistente. Isso é o que determina o CPC 16. Base racional e consistente. Aonde que eu falei sobre utilizar algo racional? Não é o rateio? Então o CPC ele traz dessa maneira. Ele fala que a gente tem que atribuir os custos aos produtos utilizando bases racionais e consistentes. Só isso que ele fala. Então, pensando nisso, essa alocação pode ser baseada, por exemplo, no valor relativo de receita de cada produto, seja na fase de produção, em que os produtos se tornam separadamente identificáveis, seja no final da produção, vai depender de cada caso, cada indústria. Então, os custos indiretos de produção, eventualmente não alocados aos produtos, e os valores anormais de custo de produção devem ser reconhecidos como despesa do período que ocorrem
sem transitar pelo estoque. Dúvidas, perguntas, questões? Eu deixei ele aberto, deixa eu abrir uma outra página da internet. Quero que vocês vejam o quanto se preza pela essa figura do rateio. Apesar que não é o tema ainda da aula. Espera aí, estou abrindo. Então, vocês, se ainda não se preocupam com esse cara, logo vocês vão começar a dar atenção a ele. Essa foi a prova do CFC desse ano. Alguém chegou a ter curiosidade, a dar uma olhada? Curiosidade eu tenho, professor, mas ainda não tive tempo de dar uma olhada. Eu tô querendo fazer a prova quando der, né? Claro, no sétimo período, para tentar. Na verdade, vocês E podem ir no sexto já, tá? no sexto já? Na verdade, vocês podem fazer a qualquer período, mas ele só é considerado válido por 2 anos. Então, se vocês fizerem no sexto período e passarem, dá para tirar o CRC. Nossa, que chique. Tem simulado do CFC, né? Tem. Já quero. Vamos pensar já nesse rateio. A gente vai encontrar alguns exercícios do próprio CRC, onde ele já traz critérios de rateio. Na verdade, todos os CFC ele já determinam o critério de rateio, porque ele precisa determinar para que todos cheguem na mesma resposta, né? Mas os exercícios basicamente indicam ou tentam indicar qual gasto ou qual o tipo de alocação do recurso que vai ser utilizado. Então, esse exemplo 18 aqui é bem o que a gente vinha trabalhando. Uma sociedade empresária industrial é formada por 3 departamentos, sendo um serviço e 2 de produção. Considere as seguintes informações, sabendo que essa sociedade adota departamentalização na alocação dos custos indiretos de fabricação. Então, ele dá lá as estruturas, né? Então, fala quem que é o departamento de serviço, produção 2, e elenca a estrutura organizacional desse departamento. Quanto que ocupa de área na fábrica, quantos empregados, quantas máquinas. Então, ele dá elementos possíveis para que a gente adote um critério de rateio. Não dá? Aí ele elenca os gastos comuns a todos os departamentos e bases de rateio são, então, energia elétrica consumida, gasta 50 mil, água, telefone e alimentação, 100 mil, e a depreciação, 12 mil. De acordo com as informações recebidas, assinale a alternativa que indica o valor total dos custos comuns alocados ao departamento de serviço. Então, o que Nossa, ele mas quer fazer? é perguntas assim no CFC? Ou é Essa é a só prova do essa CFC que é desse muito ano. fácil? Hã? Essa é a última prova do CFC. Nossa, mas é quase que dada, né? Muito fácil, realmente. E se eu te falar que isso daqui gera uma dor de cabeça pra galera? Sim, porque é muitas questões. Chega no final, você já não tá mais aguentando fazer as coisas. E não, e tem gente que fica com medo. Não entendo por quê, mas
Vamos resolver ela, então? Vamos. Vou usar o Excel aqui para a gente calcular, né? Não tem o quadro. Então, ele quer fazer... Departamento de serviço. Vamos colocar serviço. Ó, o segundo produto 1. Produto 2. Então, vamos pegar o primeiro item. A gente quer fazer o rateio da energia elétrica. Então, vamos definir 50.000 dividido por 40. o critério. Qual que é o critério para energia elétrica? A área ocupada. 20. Então, a gente vai determinar critério, área. Serviço. 20 metros. Produção 1, 50 e produção 2, 30. Então, 50 e 30. Então, vamos colocar aqui quanto que é o percentual de participação. E como é que eu acho? Como é que eu faço essa lógica? Divide o quanto O da área 20 usada pelo produto. O 20, No caso, o serviço pelo produto 1 e o serviço pelo produto 2. não. Cuidado. Aqui, para um critério de rateio, a gente sempre vai ter que achar o universo ou o total. Então, a gente sempre vai ter que determinar um total. Vai ser o quê? O 20 mais 50 mais 30. Então, eu estou falando de um universo total de 100 metros quadrados. Aí eu consigo falar quanto que é a participação do 20 metros quadrados em relação ao universo. Vai ser quanto? Só dividir. 20 dividido por 100. Aqui tá até fácil, né? Opa. Aqui a gente pode deixar em percentual. Mesma coisa para o produto 1. 50 dividido por quanto? por cento. Pelo total? Sempre pelo total. Sempre pelo total. Divide, a gente vai determinar como proporção pelo total. E lembrando, a soma dessas participações sempre tem que dar 100%. Senão vai dar uma diferencinha, né? Então o valor total é 50 mil, né? Isso. Isso. 50 mil. Então 50 mil é o total do meu custo. Quanto que o serviço vai pagar? 20.000. Vai ser o quê? 20%. Não. 50 mil vezes 20%. 10 mil. Quanto que o produto 1 vai pagar? 50 mil vezes 50%. 25 mil. A mesma coisa para o 30. 50 mil vezes 30%. Fechando 50 mil. Fechando 50 mil. Então, da energia elétrica, o serviço vai contribuir com 10 mil, produto 1 com 25 mil, produto 2 com 15 mil. Porém, ele pede para fazer o rateio, né, para todos os custos. Então, a gente faz para o segundo. Água e telefone. Quantidade de empregado. Então, aqui, critério, empregados.
40 empregados serviços, 60 produção 1, 100 produção 2. Então, 40, 60 e 100. E a gente vai determinar mais fácil. A participação. O que eu vou precisar fazer por primeiro? Total. Isso. Encontra o total. 40 mais 60 mais 100, 200. Aí, para encontrar a participação de cada um, divido a participação de cada área pelo total. Não acredito que eles fizeram isso. Só inverteram. Até para fazer prova estão ficando preguiçosos. Pode usar calculadora na prova? Pode. Então dá para ver como errar isso daqui ou é falta de conhecimento, ou é nervosismo, ou falta de atenção. Sim. Aí qual que é o total do nosso gasto? 100 mil. Então, o valor do nosso gasto. 100 mil. Achar então quanto cada área vai pagar, vou multiplicar o gasto vezes o percentual de participação. Então, achamos o segundo item de custo. Querem calcular o terceiro? Sim. Então tá, vou só montar a estrutura enquanto vocês tentam. Vou até voltar aqui para a prova. Porcentagem tudo igual, professor. Deu tudo igual? Uhum. Pior que eles estão extremamente preguiçosos para fazer a porcaria da prova, né? Porque eles criaram proporção só aqui. 2, 3 e 5. Na verdade, quem não tem o conhecimento não iria conseguir decifrar isso. Que nem a Não. gente já iria fazer dividindo já. Eu Não ia. ia tomar um total. Aí eu acho que seria um pouco mais difícil para fazer, mas realmente pensando assim, agora com o conhecimento não fica difícil não. Não fica difícil, é moleza.
Vamos lá para resolver, então? Então, a depreciação, o critério foi as máquinas, né? Máquinas é 2, 3, 5. Próximo passo, a gente faz o total. Achamos o total, a participação, divide o critério de rateio de cada área pelo total. 20%. Aqui, tá? Só um detalhe. Quando vocês estiverem calculando, vocês não precisam transformar em percentual, podem usar decimal mesmo. Fica bem mais fácil. E o valor da nossa participação é 12.000. 12.000. Então, vou fazer 12.000 vezes 20. 12.000 vezes 30. E o 12.000 vezes 50. Pode fazer o custo indireto total. Que seria o quê? O primeiro custo, mais o segundo custo, mais o terceiro custo. A gente consegue definir, bem simples, quanto que cada área vai pagar, vai absorver dos custos. Então, a área de serviço, 32.400. Produto 1, 58.600. Produto 2, 71.000. O segredo está só em acertar essas participações. Depois, o mais difícil aqui é somar, né? Exige uma matemática muito complexa? Não. Nada, né? É mais lógica do que matemática. Aí na prova a gente só teria o trabalho de identificar qual área que ele quer saber. Opa, custos comuns alocados ao departamento de serviços. Então ele traz lá as respostas: 12.000, 22.400 e 30.000. E a última, que seria a correta, 32.400. Que é o que a gente achou, né? Departamento de serviço, 32.400. Então, quem assistiu a aula de rateio e fez a prova tinha dever de acertar essa, né? E sabe o que faz o pessoal ficar nervoso com uma questão dessa? Começa a ver uma tabela, um monte de informação na tabela, mais uma segunda tabela com mais informação. O pessoal já cria uma barreira achando que é uma questão difícil. E se organizar também só com o papel, né? Seria mais difícil do que você ir colocando ali na planilhazinha. Ah, mais ou menos. Tem gente que já vai colocando nos lados aqui. Aí é uma questão de aproveitar espaço, rabiscar onde dá. E nessa prova ainda o pessoal fez online. Com certeza muita gente usou Excel. Então, Ah, sim. Aí não tem desculpa. Nossa, se eu tivesse no sexto período, eu estaria com o meu CRC já. se vocês olhassem, essa questão envolve rateio. Essa questão envolve rateio. Ó, ainda ele já deixa bem claro aqui: os custos fixos são apropriados com base na matéria-prima consumida.
e já tinha acabado a área de custos. Então, o que a gente viu hoje com os elementos de rateio e também com a formação da composição de valor de estoque, a gente vai continuar usando bastante e vocês já têm uma noção de que vão ser cobrados no futuro, tá? Aí, só para finalizar a aula de hoje, essa semana mandarei uma atividade para vocês, eu vou colocar no AVA agora, com 3 pequenos exercícios. Deixa eu abrir aqui. Vocês vão resolver bem rápido, não é uma coisa difícil. Onde eu vou colocar um exercício, basicamente, de cada aula. Então, vocês terão uma semana para fazer essa atividadezinha, dá tempo bem tranquilinho. Primeiro exercício, aqueles exercícios de classificação. Segundo exercício, também de classificação, mas daí pegando esses elementos do 1 e classificando entre custos fixos e variáveis, diretos e indiretos, mas somente os custos que vocês vão conseguir fazer essa classificação, né? E o exercício 3 nada mais é do que um exercício semelhante ao que a gente acabou de resolver, mas onde eu dou alguns critérios de rateio para vocês fazerem a segregação dos 30 mil de custo indireto. Beleza? Será que é difícil? É fácil? Se tiverem dificuldade, é só assistir o finzinho da aula, que tem a resolução. É praticamente a mesma coisa. Critério de rateio vai ser sempre daquele modo ali, tá? A gente vai continuar usando muito aquela forma de cálculo. Aí na próxima aula a gente começa corrigindo o exercício e daí vai para o primeiro sistema de custeio, que é o absorção. Ah, não, de vocês eu passo por um tema antes ainda. A gente vai falar de princípios contábeis aplicados a custo. Beleza, gente? Beleza. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Nada? Não, professor, acho que tá tudo bem, por enquanto, bem explicado. Vamos fazer a atividade para ver se a gente vai ter alguma dificuldade. Então tá. E também, precisando, só vocês me procurarem. WhatsApp, e-mail, sinal de fumaça, a gente dá um jeito de ajudar. Então, não tendo dúvidas, acho que a gente termina a nossa aula. Então, vou colocar lá no AVA a atividade e a gente se encontra semana que vem. Beleza? Beleza, professor. Beleza, professor. Boa noite. Beleza. Boa noite, bom descanso para vocês. Ah, recado, esqueci de falar isso. Pessoal que estava com problema de acesso no AVA, eu abri todas as questões até dia 31. Caso alguém ainda precise mais tempo, só me avisar. Então, Beleza. Não tinha conseguido acessar lá o AVA e as questões tinham fechado, eu reabri todas, só entrar lá e responder para marcar presença e ter aquele um pontinho de presença. E a gente resolve o problema. Tranquilo? Então tá. Beleza, vou avisar Beleza. todo mundo, então. Tá, obrigado. Então, Tá bom? Obrigada, professor. boa noite e bom descanso para vocês. Boa noite, Obrigada, professor. para você também. Boa noite.